Bom dia, meus queridos amigos, amigas, do YouTube, canal Bate-Papo com você, Trazendo aí um pouco dessa teologia, tantos que pregam teologia por aí nesse canal, E tantas coisas, e está se levantando agora, Um ato eh, de esclarecimento sobre aquilo que se é pregado dentro das instituições religiosas. Principalmente a que mais distorce são verdadeiramente as evangélicas, A que mais distorce, ou a que mais vende sofisma, Eu vejo aí grandes pregadores, professores, como a gente vê pessoas também que não são teólogas e que têm esse dom, de conhecimento. Eu acredito, não sou ateu, aviso, não sou ateu, eu creio sim no poderoso Deus que rege minha vida, assim como creio que esse mesmo Deus pode operar na vida de qualquer um. E opera, Na realidade ele opera. Por isso ele nos fez templo sagrado do Espírito de Deus. Nós somos igreja de Deus. E eu vejo assim pessoas que eu poderia até citar alguns nomes, sem ferir ninguém, mas o ilustríssimo grande professor Fábio Sabino, um grande exegeta, uma excelente pessoa, Conhece, sou teólogo, mas tenho muito aprendizado de Paulo Sabino. Tem Geraldo Moraes, que não tem teologia nenhuma, que revela as questões, Mas ele revela da forma dele. Aí você tem André Pimentel, você tem Caio Fábio, você tem uma série de pregadores aí que estão se levantando e estão desmistificando, essas questões religiosas. Essas doutrinas que se pregam por aí, Essa verdade que eles julgam falar a verdade. E um dos temas que eu venho no vídeo anterior, a gente começou a ver um pouco do conteúdo histórico. Eu não quero me aprofundar, mas se você ver um livro de Paulo Sabino chamado Dízimo, a história do dízimo, você vai ter um aprofundamento de um conhecimento de onde veio o dízimo, que você, pasmem, você não sabe nem de onde vem. Que se a gente for ver, existem outros deuses fora Deus? Existe sim, pode ter certeza disso. Mas Elohim, ele é o maior Deus dos deuses. Ele é o fundamentador de tudo. Mas existe sim. Não se engane não. Existem outros deuses. Não esses pé de mulambo como Exu Miranda, como as artes culturais indígenas, africanas, que se mesclou, mixigenou dentro do meio religioso, que para transformar em sócios que arrecada dinheiro para você, que não, esses não existem, Esses não existem. Mas no caso que existe muitas vezes escrito dentro da Bíblia também é mitologia, As partes mitológicas, mitraísma e assim vai. Eu não quero entrar aqui num mérito de aprofundamento, eu quero uma linguagem simples, comum. Então, no vídeo anterior eu falei sobre a questão dos dízimos. Eu também tenho aqui um esboço de um futuro livro que eu quero lançar, é um sonho, mas falta isso. Mas eu sei lá um dia. Então veja, no vídeo anterior eu mostrei o dízimo e o seu conteúdo histórico baseado dentro da própria Bíblia, Da própria Bíblia. Eu não vou entrar no mérito históricos de estudo teológico mais aprofundado, para doutorado, ou seja lá o que for. Isso aí eu deixo para o grande amigo e sou fã dele, o Fábio Sabino, Que é um mestre nisso. Então veja só, a gente falou que no conteúdo histórico, qual era o intuito? Alimentar as viúvas, Esse era o intuito, esse era o objetivo da arrecadação do dízimo no tempo de Moisés. Eu não vou me relevar ao tempo de Abraão, porque ali é outra coisa, tá certo? Nem ao tempo de Jacó, que Jacó também foi mentiroso e nunca pagou nada a Deus, certo? Nunca ofertou, na realidade.
Se você for observar dentro das instâncias bíblicas, ele nunca ofertou, ele apenas prometeu a Deus, ele fez um voto com Deus e não cumpriu. Vários votos foram feitos e não foram cumpridos. Então veja só, então qual era a finalidade desses dízimos daquela época de Moisés? A finalidade era alimentar viúvas, órfãos, estrangeiros, mendigos, né? E assim quem necessitasse. E os próprios sacerdotes, subsacerdotes e levitas. Tá certo? Mas o que gerava dízimo? Tudo que eu produzo, eu tenho que dar como forma da 10ª parte do que eu produzi. Eu produzo salário? Não. Aí começam as mentiras religiosas aí. Então vamos ver. O que gerava dízimo na época, as principais coisas que geravam dízimo na época que Deus instituiu o dízimo para os levitas, que ele separou a tribo de Levi para cuidar das coisas de Deus, né? Os cultos, os atos litúrgicos, a expiação dos pecados, pela desobediência dos 10 mandamentos e a desobediência aos mandamentos, aos 613 mandamentos de Moisés, né? Então vamos lá. O que gerava dízimo? Primeiro, colheita de grãos. Grãos do modo geral, arroz, feijão, o que eles plantassem, soja, trigo, tudo é grão. Foi grão, entrava no dízimo. Cuidado para vocês não confundir tributos, oferta e dízimo. São 3 coisas diferentes. Estamos falando aqui, retratando do dízimo. O que gerava dízimo? Colheita de grão, colheita de frutas, colheitas de ervas, colheita de azeites, uvas, que derivava e seus derivados. Principalmente o azeite e a uva com seus derivados. O azeite porque dava o óleo e a uva porque gerava o vinho, né? O vinho para todos. O judeu tinha 3 coisas, 3 vícios fundamentais: caçar, pescar, beber vinho e fazer menino. Só tinha isso, certo? E criação de rebanhos. Rebanhos aqui seria, no caso mais específico, o bovino e caprino e ovino, certo? Era o mais que gerava mais dízimo, ok? E nisso, esses dízimos eram feitos anualmente, por ano. Não é como diz as instituições religiosas, se tiver 10 cultos numa semana, você tem que contribuir com o dízimo e oferta. Não. Aí é enriquecer, né? Por isso que se tornou esse comércio favorável para quem quer estar lá na frente e diz assim: mas eu terminei teologia, eu tenho um anel no dedo, e aí eu vou pegar e me formar. Aí inventa aquelas histórias: o obreiro é digno do seu salário. Digno do seu salário quando ele trabalha, não era para pregar, não. Então Cristo é mentiroso, Paulo é pior ainda. Então veja só, cuidado do que se lê, cuidado do que se interpreta. Eu aqui faço como e aprendi com esse excelentíssimo professor, é argumentar e fundamentar sobre base histórica. A gente está vendo aqui que se uma história que eu não preciso estar pesquisando em livros e literaturas de antiguidades e ter um entendimento de aramaico, hebraico, não estou falando em brasileiro, para pessoas que querem entender uma linguagem clara. Clara, claríssima. Depois, no próximo vídeo, aí nós vamos fazer essa questão de quais são as práticas do dízimo. Quantos dízimos existiam naquela época de Moisés? Eu quero retratar o tempo de Moisés até chegar o tempo de Cristo. Então vejamos, o que é que vai retratar, o que é que vai dizer esse tempo? Quais são os dízimos que eram colocados naquela época? Agora eu quero que você compartilhe, curta, né? Vamos dar um incentivo, abrir aí, vamos fazer esse entendimento crescer, né, de uma forma mais racional. Eu gosto de utilizar a razão lógica da coisa, baseada em fatos, mas fatos que são reais,
fatos que tem dentro do que você estuda da cultura de um povo, tá certo? Então no próximo vídeo a gente vai tratar disso, meus irmãos. Quantos dízimos são? Para quem? Como era que era feito? Qual é a hierarquia que existia dentro da tribo de Levi, que cuidavam de Deus, tá certo? Beijo no coração de vocês, graça e paz, e até amanhã, se Deus quiser.